Fala Nerdzolas e fala Coders, muito bem-vindos de volta aqui no meu canal, né, Daniel Jesus. Eu me chamo Daniel Jesus e hoje vim falar de novidades do .NET 9, isso mesmo, C Sharp 13. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, que isso faz cada vez apoiar o nosso canal a crescer e chegar a mais pessoas que se interessam pelo mesmo tema. Primeiramente, você que já precisou proteger um trecho de código em C Sharp para garantir que apenas uma thread por vez pudesse acessar? Se sim, provavelmente você usou o famoso lock como objeto genérico. Ele resolve o problema, Nerdzola, mas também traz algumas limitações. Mas já no C Sharp 13, a grande novidade do mercado, isso muda com New Lock Object. Uma solução pensada exclusivamente para sincronização de threads. É mais clara, é mais seguro e elimina algumas dores de cabeça do modelo antigo. Hoje eu vou te mostrar como usar essa novidade e relembrar como era feito antes. Mas primeiramente eu vou rodar a vinheta e volto já já. Estamos de volta, Nerdzolas e Coders, para falar sobre essa nova feature New Lock Object do C Sharp 13. Afinal, quando a gente fala de lock, o que mudou no lock no C Sharp 13? É a primeira coisa que nós, desenvolvedores ou desenvolvedoras, pensa nessa pergunta. A primeira coisa que eu falo é sobre isso. O novo lock ele foi introduzido para melhorar o gerenciamento de concorrência. O que isso quer dizer? Ele vai se tornar mais eficiente para os sistemas multithread. Top! Também temos o maior suporte para o controle de alta concorrência. O que isso quer dizer? Que ele melhora o desempenho em cenários de onde multithreads competem pelo mesmo recurso e reduzindo gargalos. Também temos métodos mais flexíveis como try-enter e enter-scope, que quer dizer o quê? Os métodos try-enter permitem você tentar adquirir um lock sem bloquear a thread. Isso aí a gente vai ver no modelo de exemplo aqui, tá? E o enter-scope, ele facilita o gerenciamento automático do lock dentro dos escopos, garantindo a liberação automática ao sair. Também temos a maior segurança ao liberar locks e prevenir deadlocks. Isso mesmo, com métodos dedicados, especialmente como exit e verificações automáticas, é possível você evitar deadlocks e outros problemas relacionados ao controle de locks. E por último, a possibilidade de verificar se o lock está em uso, né? A gente tem esse método praticamente que ele verifica a thread atual se possui um lock, auxiliando o controle lógico durante a sua execução. Tudo isso teve mudanças e tudo isso foram implementadas em uma classe chamada lock. Vamos para o próximo slide ver mais detalhes dos métodos que foram introduzidos. Bom, Nerdzolas, chegou o momento de aprofundar os métodos que foram introduzidos na classe lock, tá? Primeiro deles, try-enter, tá? É um retorno booleano, tá? Ele tenta adquirir um lock. Ele retorna um true se o lock foi adquirido com sucesso, ou um false se o lock está sendo assegurado por outra thread. O uso desse cara é quando você deseja tentar adquirir um lock sem bloquear a thread, caso o recurso não esteja disponível. Também temos o enter, isso mesmo, tá? Ele tem um retorno void, tá? Ele tem a descrição de bloquear a execução até quando o lock esteja disponível, garantindo a sua aquisição. O uso ideal desse cara, tá, Nerdzolas, é para aqueles cenários que você precisa garantir o acesso exclusivo ao recurso e está disposto a guardar esse lock, tá? Também temos o exit, tá? O exit também ele retorna void, mas ele tem uma função principal que é liberar o lock adquirido pela thread atual, que deve ser chamado após o uso do enter ou do try-enter, tá? E olha só os cuidados aí que você precisa ter. Se o chamado for por uma thread que possui um lock, ele lança uma exceção de Synchronization Lock Exception, tá? Também temos o is held by current thread. O que isso quer dizer? Ele retorna um booleano, tá? E se ele retornar true, é se o lock está
sendo assegurado pela thread que fez a chamada. Útil para verificar se a thread atual possui um lock antes de tentar realizar outras operações protegidas. E por último, a gente tem o Enter Scope. Isso mesmo, ele retorna praticamente um escopo. Isso mesmo, ele cria um escopo que um lock será mantido automaticamente enquanto o objeto do escopo estiver ativo. Quando o objeto do scope é descartado como um dispose da vida, o lock é automaticamente liberado. O uso disso facilita o gerenciamento de lock em contextos que exigem a liberação automática ou similar ou padrão do using, tá? Então, praticamente são esses métodos que fazem parte da classe lock. Então, vamos para o código ver como é o funcionamento do antes e do depois com a implementação desses métodos de lock e da classe lock. Bom, pessoal, estamos diretamente do Rider para demonstrar na prática como é o funcionamento dessa feature New Lock Object do C# 13. Primeiramente, a gente precisa entender como é o funcionamento do lock nas versões anteriores do C#, para que a gente possa ter um maior aprendizado sobre essa nova feature e o que ela mudou. Beleza? Então vamos lá. Primeiramente, imagine que você está desenvolvendo uma aplicação onde temos múltiplas tarefas, threads, que precisam acessar e modificar um mesmo recurso compartilhado, como um contador. Exatamente um exemplo aqui que eu criei no Console Application. Se você já lidou com isso, você sabe do desafio. Evitar que duas ou mais tarefas modifiquem o mesmo recurso ao mesmo tempo pode causar resultados imprevisíveis, né? E no C# a gente usa um lock, né, para garantir que apenas uma tarefa por vez execute um código crítico, como a gente está vendo aqui. Perfeito? Bom, mas se a tarefa entra no lock e precisa esperar ou executar operações assíncronas, esse modelo antigo atenderia? Bom, então esse modelo antigo ele não lida muito bem com operações assíncronas. E por isso que a Microsoft se importou de fazer um novo recurso que é o New Lock Object do C# 13, que entra com uma solução extremamente elegante que a gente vai explorar juntos aqui no Rider. Bom, então mostrando que esse aqui é um modelo tradicional de lock, caso você lide, né, com múltiplas tarefas que modifica e acessa o mesmo recurso compartilhado, que no caso aqui estou dando com uma variável share account, que é exatamente um contador compartilhado. Perfeito? Aqui eu tenho um método de simulação de operação, né, onde eu tenho um lock que vai permitir que somente uma thread por vez vai fazer essa mudança. E aqui eu tenho um task delay que vai simular o que? Um bloqueio, né, praticamente. E aqui eu faço um laço de até 5, né? Então solto 5 threads aqui, né? Executando minhas threads. E aqui eu aguardo a execução delas e printo no final. Beleza. Esse aqui é um modelo tradicional. Então, como a gente pode ver aqui, a gente criou um lock object. Então, a gente cria um new object, um objeto genérico, que praticamente vai funcionar como uma tranca, tá? Então, sempre que a tarefa, né, uma task, ela entra no bloco de código protegido pelo lock, ela vai impedir que as outras tarefas entrem até que termine a sua execução. É muito interessante. Então, dentro do lock, a gente usa exatamente o task delay aqui, né, para a gente simular um tempo de espera, um bloqueante praticamente. E qual que é esse tipo de problema de utilizar essa abordagem, tá? Então, praticamente, o que acontece? Quando a gente está usando exatamente métodos assíncronos, né, principalmente o task delay aqui como uma simulação de bloqueio de thread, né, que entrou dentro do lock, isso significa que a thread pode ficar parada à toa e estar ocupando recursos do seu sistema. E também a gente pode entrar no outro ponto. Nenhuma outra tarefa pode avançar enquanto a thread está preso no lock.
até terminar. Então, em cenários de múltiplas threads, o que isso significa, Nerdzola? Isso degrada significativamente, né, a performance da sua aplicação. Bom, então se a gente executar aqui, a gente vai, né, ver o resultado. Então, tranquilo, né? Ele vai mostrar exatamente que ele entrou, fez o que deveria fazer, enfim, né? Então, tranquilo. Esse, podemos dizer, é o modelo antigo, né? Ou o modelo tradicional. E bom, e como que ficou a solução mais moderna, né? Que a Microsoft ofereceu. Então a gente vai só olhar o código novo e a gente vai perceber que teve uma refaturação bem significativa utilizando um objeto lock. Beleza? Bom, Nerdzolas, em questões de mágicas de YouTube, a gente refatorou esse código. Para pensar num tempo mais tranquilo e rápido para a gente introduzir essa feature que acabou de chegar do C Sharp. Bom, como a gente pode notar aqui, a sintaxe já mudou, né, praticamente. Então a gente não tem mais aqueles objetos genéricos e a gente começa a utilizar o new lock, que é uma classe exatamente específica para o lock. Então aquela sintaxe, né, que não estava tão clara, ficou mais clara ao trazer uma classe específica para o lock. Bom, além disso, a gente vê métodos que não tinha nas outras versões, como try, enter e exit. Claro, Daniel, você está falando de uma classe que não existia nas versões anteriores, tá? Beleza. Mas o novo lock, ele foi introduzido no C Sharp 13, tá? E ele trouxe uma abordagem extremamente moderna para gerenciar o acesso de recursos compartilhados, especialmente, né, aqueles cenários de chamadas assíncronas. Ele foi projetado para lidar com cenários de maneira eficiente e flexível, eliminando aqueles bloqueios desnecessários que a gente encontra no modelo tradicional utilizando objetos genéricos. Beleza? Então é super importante. Então, além de ele fazer toda essa parte, né, de lidar com cenários, deixar mais flexível, a gente vai notar agora, olhando para os métodos try-enter, tá? Bom, o método try-enter, Nerdzola, ele permite verificar se o lock está disponível sem bloquear a thread. O que isso quer dizer, Daniel? A tarefa não fica presa esperando pelo recurso. Isso é muito importante. E se o lock estiver ocupado, a tarefa pode continuar executando outras operações em paralelo. Por que isso é útil? No lock tradicional, como a gente havia olhado no exemplo anterior, a tarefa sempre, né, e deve sempre esperar pelo recurso, mesmo que isso implique em desperdiçar o tempo e recurso do seu sistema. Bom, mas afinal, o novo lock, Nerdzola, ele traz essa flexibilidade que você decide o que fazer com o recurso quando não estiver disponível, promovendo aquela maior responsividade e eficiência em seus sistemas de alta concorrência. Então, exatamente o novo lock ele vai trazer exatamente dessa forma. Bom, e aí a gente vê exatamente dessa forma. O try-enter, né, como a gente pode notar, ele é um método booleano, tá? Então ele verifica se realmente o lock está disponível e se tiver, permite que a tarefa acesse o recurso compartilhado. Então ele retorna o quê? True e false. O true quer dizer o quê? Se o lock foi adquirido. E o false se o lock está ocupado por outra tarefa. Por que isso é útil? Flexibilidade, né? Para que a tarefa não fique bloqueada. Em vez disso, você pode decidir o que fazer. Imagina, tentar novamente mais tarde, executar outra lógica, ou até mesmo registrar uma mensagem de erro, ou seguir sem um recurso. Isso é muito importante, tá? E depois a gente tem o finally com exit. Bom, e o que isso quer dizer? O método exit ele libera o lock adquirido, sinalizando que o recurso está disponível para outras tarefas. E por que é obrigatório você utilizar ele? Tá? Se você não utilizar o método exit, o recurso ele sempre vai permanecer bloqueado. Isso vai causar o que? Deadlocks, impedindo que o progresso de outras tarefas sejam executados. Então, as boas práticas que eu digo é sempre utilizar no bloco finally
o método exit. Assim você garante que o lock sempre vai ser liberado. Entendeu? Então isso aqui é muito importante a gente ver. E realmente o código fica muito mais bonito, mais legível, né? E assim, você tem uns recursos que podem fazer extremamente a diferença em questões de flexibilidade. Principalmente quando a gente lida com operações assíncronas, tá? Então se a gente executar aqui, a gente vai ver que ele executou um pouco mais rápido e a gente vê exatamente eficiência, né? E além disso, a gente não está alocando recursos desnecessários e a gente está fazendo uma coisa mais performática do que deveria quando a gente usa lock nas versões anteriores. Bom, essa é uma explicação bem prévia sobre esse novo recurso que lançou no C Sharp 13, que foi recentemente, e eu espero que você tenha compreendido. Tem outros métodos, né? Tem o Enter, tem outros que eu acho que você deve, né? Acho não, tenho quase certeza de que você deve entrar na documentação da Microsoft, uma oficial, e tentar entender cada método faz relacionado a essa classe de lock. E é muito importante a gente saber o que está acontecendo e o que pode acontecer com novas features. E principalmente essa só te traz um benefício em questões de alocamento de recurso. Que coisa que você tem mais flexibilidade nessa versão que nas anteriores. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, compartilhe com seus amigos, que isso faz chegar a mais pessoas que se interessam pelo mesmo tema. Até o próximo vídeo. Até mais.